Bom dia, né? Por que eu tô dando bom dia? Só bom dia dessa vez. São 2 horas da manhã. A gente fez a live aqui no Colina de tarde, né? No dia de ontem, no caso na terça. Eu não ia participar da live da noite, porque eu ia fazer o vídeo aqui, ia descansar um pouco. Mas o Vasco não nos dá descanso, né, cara? Torcedor vascaíno, torcedora vascaína que tá acompanhando esse vídeo aqui, muito bem-vindos. Não esqueçam de clicar no like já, se inscrever no canal. Estamos quase batendo os 6.000 inscritos. Faltam 67, se eu não estiver enganado. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando os vídeos, as lives. Cara, não tem outro assunto, né, gente? Assim, Deossa, técnico, Aubameyang, cai por terra quando a notícia do Lauro Jardim vem à tona, lá do O Globo, que a justiça atende o pedido da 777 e afasta o Pedrinho e demais conselheiros da SAF. Pedrinho continua presidente do clube, mas perde seu poder sobre a SAF do Vasco. Perdão, gente. A juíza Caroline Fonseca, quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, afastou o integrante do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Cristiano Stockler, Campos e Felipe Elias. Não sei quem é o Felipe, tá, gente? O Cristiano é o... Eu esqueci a função dele, mas ele é algo dentro da associativa, acho que faz parte do Conselho Fiscal da SAF. Eu acho que é algo nesse gênero, tá? O Pedrinho, o presidente do associativo, e o Felipe Elias, que eu desconheço, tá? A decisão atendeu o pedido formal pela 777 Carioca, representada pelo pelo Dixten Advogados, e teve como fundamento as constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Pedrinho continua assim presidente do clube, mas perde seu poder sobre a SAF do Vasco. Caroline Fonseca enfatizou que o Conselho de Administração descumpriu por mais de um ano os pedidos de documentos e informações do Conselho Fiscal, impedindo o exercício adequado da fiscalização estatutária. E aqui para mim é o mais grave, tá? O parágrafo mais grave dessa matéria aqui do Lauro Jardim, do O Globo, volto a dizer. Segundo o Conselho Fiscal, mesmo após a recuperação judicial, a SAF permanece com patrimônio líquido negativado em 647 milhões. Está sem diretor financeiro formalmente contratado desde março de 25, isso é uma loucura, né? E teve 100 milhões gastos na aquisição de atletas no início de 26. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou parecer corroborando as acusações e opinando favoravelmente ao pedido feito pela 777 Carioca. E aí, desculpa, gente, quando você vê a decisão final, né, que eu não li toda, mas li boa parte dela, isso junto ao Zunto, né, que é inscrito aqui no canal, agradecer nesse vídeo aqui mais uma vez ao Thiago, que o apelido dele é Zunto, a gente chama ele de Zunto, membro do canal, participou da live de ontem, no caso para vocês, né, de terça-feira de noite, baita live, esclareceu muita coisa, você que não viu, se quiser dar uma passada lá, não perca, tá? Assim, foi uma live longa, mas tem um momento que o Zunto começa a tirar nossas dúvidas, começa a esclarecer, desculpa, melhor sobre o assunto. Então, assim, baita live, tá? E lendo tudo isso, tem alguns pontos que a 777 Carioca tá certo, tá? A gente pode discordar do momento, que é um momento ruim, que isso acontece em outros clubes e não acontece nada, eu concordo tudo com vocês, mas tem alguns pontos que têm que ser debatidos, inclusive o Danda falou disso na live dele também, o Danda fenômeno, né? O Danilo Dantesco lá do Expresso, do Oviedo Vasco também. Então, cara, tem muita coisa, eu tô até sem voz, cara, porque o Vasco faz isso, né? Você tem que emendar uma coisa na outra e você não tem descanso. Então, às vezes que eu engasgar aqui, tossir, peço desculpa, mas, enfim, vamos seguir. A juíza determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. E a Samantha, ela pode ou não gerir, tá? Isso chega até nela, ela pode aprovar, tipo, eu quero, tal, ou não, ou pode não querer, tá? A decisão também determina que qualquer negociação da venda da SAF do Vasco conte com participação, da 777 Carioca, autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio. Em resumo, agora o Vasco e o potencial interessado em comprar a SAF terão de sentar à mesa e negociar com a 777. Eu não acho isso ruim não, tá? Não acho isso ruim. Eu acho que é melhor sentar à mesa com a 777 do que com o Vasco, dependendo das pessoas que você sentar, tá? E por falar nisso, tem uma parte do trecho, uma parte da decisão final, que é um trecho, esse trecho aqui, ó.
No mesmo sentido, conforme já mencionado, esta decisão não deverá impactar a eventual negociação para a venda das ações da Vasco SAF, ressalvando-se a necessidade de concordância da 777 Carioca, como o Lauro Jardim trouxe, ou autorização do juízo arbitral, com posterior decisão deste juízo, nos termos da cláusula 4121 do Plano de Recuperação Judicial. Então, segundo, né, a decisão final, segundo o Lauro Jardim trouxe essa questão da 777 ser consultada, a Carioca, e segundo a decisão final, isso não impacta, não deverá impactar eventual negociação para a venda para o Marcos Lamáquia, tá? E logo depois disso, cara, teve exoneração de 4 profissionais do Vasco, né? O Pedrinho, por meio do comunicado oficial do perfil do associativo, soltou. Silvio Roberto Vieira Almeida, vice-presidente de Finanças, Cláudio Pereira Gomes, diretor da Secretaria, Felipe Carregal, né, que era o VP jurídico, Rafael Travassos de Souza Velar, o Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social. Cauê, isso te pegou de surpresa? Não. E creio que para você que acompanha aqui as lives do canal, nos acompanha lá no Twitter, acompanha principalmente o Tutinha, acompanha o Léo, acompanha o podcast Cruz Maltino, o Danda, cara, isso não deveria te pegar de surpresa, tá? Porque a gente vem alertando, ó. E eu vou falar aqui já, tá? Se preparem. É uma das questões que vão estourar ao longo do tempo. Essas semanas, assim, tensas, acho que vão ser muito tensas. Acho que tenho quase certeza, não, tenho certeza, não vai parar por aí. Eu acho que vai ter resposta de um lado, vai ter resposta do outro, então se prepara, tá, torcedor, torcedora vascaína, se prepara. Eu sei que a torcida tá chateada, mas depois eu vou falar até um pouco disso. E aí tem uma questão aqui que é bem grave, cara. Eu acho bem grave e queria compartilhar isso aqui com vocês. Eu não sei porque parou de compartilhar, mas está aqui, ó. No que concede aos fatos trazidos pela peticionante 777 Carioca, além do parecer do Conselho Fiscal já referido, verifico que há notícia de que o senhor Cristiano Campos, membro do Conselho de Administração da SAF, é réu em ação civil pública ajuizada pelo MP do Estado do Rio de Janeiro, na qual lhe são imputados crimes gravíssimos, inclusive participação em organização criminosa e esquema estruturado de corrupção na administração pública municipal. Cara, isso é muito grave, assim, ter na decisão final do documento, né, assim, exposto que tem um membro do Conselho de Administração da SAF que é envolvido, né, é réu em ação civil, que traz organização criminosa, esquema estruturado de corrupção. Cara, o Vasco parece que não tem paz, né? Não tem paz, né, gente? O torcedor parece que não tem paz. E aí eu dei até uma opinião lá no nosso perfil, no Colina, eu falei o seguinte: sendo bem sincero, se for para afastar os sanguessugas, que seja de uma vez. Eu acho que vai ser só o início da quantidade de bombas que vão explodir, como disse o Chuchu do VDG Cash. Inclusive, parabenizar o pessoal lá também. Tá longe do fim. Vamos aguardar os próximos capítulos e cobrar respostas de quem deve ser cobrado. E, linkando uma coisa na outra, eu coloquei algumas aspas que eu vi no Twitter. O Vasco acabou, a Série B é logo ali, como fica o Vasco nisso tudo? E aí eu falei, tudo isso acontece por conta do próprio Vasco, por conta de agentes políticos que não deveriam mais estar lá dentro. E hoje tem voz muito ativa. Nada é por acaso. O Vasco não merece. A gestão, sim. E por que eu falo que isso não me surpreende? Vocês lembram daquela questão do G5, que foi falado pelo Tutinha? A gente falou aqui em live também. O G5 hoje, né, é formado por Pedrinho, presidente, Felipe, diretor técnico, Alain Belaciano, presidente da Assembleia Geral, Cristiano Campos, que é membro do Conselho Administrativo da SAF, né, e o Marcelo Macedo, que faz a integração ali entre Vasco e Vasco SAF também. Essas pessoas têm voz ativa, tá, gente? Assim, dentro do Vasco, o G5 é forte, né? E aí eu não estou entrando no mérito da pessoa física. Eu acho que são profissionais que não deveriam ter tanta voz ativa. Ah, por quê? Cara, assim, eu acho que voz ativa tem que ter o presidente e o diretor executivo, tá? Ou alguém mais preparado. Eu não vejo essas pessoas como pessoas preparadas para assumirem cargos que têm voz ativa. E é uma opinião minha. O dia que ser crime dar opinião aqui, pelo amor de Deus, eu acho que essas pessoas não deveriam ter tanta importância. E muito disso acontece por conta da gestão. Então, assim, se está colhendo os frutos agora, é porque lá atrás vacilou, né? Então, não vejo
como algo tão ruim, como torcedores estão falando, pô, o Vasco vai acabar, acabou o Vasco. É ruim no sentido de essa ação vem no momento que o Vasco está na zona de rebaixamento, sem treinador e sem contratações. Né? Futebolisticamente falando, dentro do campo é horrível. Como é que você vai privar os jogadores disso? Não tem como. Né? Principalmente com os jogadores que o Vasco conta, né? Se tudo na paz ali recebendo, não que vá parar de receber em dia, tá, gente? Mas assim, tava recebendo em dia, não tinha tanto burburinho, não tinha tanta bomba explodindo. Já tava do jeito que tava. Minha preocupação é como é que vai estar agora, né? Depois disso tudo explodir, volto a dizer, acho que vai explodir ainda mais, tá? Então isso me preocupa. Eu acho que dentro de campo me preocupa, mas como eu falei no tweet, estruturalmente para mim é bom, tá? Desculpa mais uma vez. Eu acho que estruturalmente para mim é bom. Acho não, para mim estruturalmente falando é bom. Tem que ser investigado e eu não estou entrando no mérito X ou Y. Para mim todos os nomes que forem para o Ministério Público tem que ser investigado, de Pedrinho ao cara que cuida da grama de São Januário, tá? Não estou entrando no mérito do cidadão em específico. Eu acho que todos têm que ser investigados e se for provado que tem alguma coisa, tem desvio, tem como teve aqui, cara, questão de. Eu vou até achar esse trecho e aí eu vou ler aqui com vocês, só que eu vou ter que pegar no celular, porque eu não postei esse trecho lá no Twitter. Tem um trecho que fala o seguinte, né, dessa decisão final. A requerente alega que o referido parecer registra gastos de ordem de 100 milhões na aquisição de atletas em contexto de severas restrições financeiras, além de mencionar denúncias relacionadas a operações de intermediação e pagamento de comissões envolvendo atletas, potenciais conflitos de interesse e limitações ao acesso de conselho fiscal e informações consideradas relevantes para o exercício de atribuições legais e estatutárias. Cara, se tiver essas operações, né, de intermediação, desvio, pagamento de comissão, tem que ser investigado, os responsáveis têm que ser culpabilizados, têm que ser punidos. Eu acho que tem hora que eu não aguento nem falar, cara. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas mais uma vez. Isso é bom pro Vasco, só é ruim no momento atual, né? Isso eu concordo com vocês. Eu acho que parte muito do que o Vasco está vivendo dentro de campo. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu acho que o ideal seria ser dezembro ali. O Vasco ficou na Série A, tá com a SAF vendida, tá tudo certo, e aí dezembro isso acontece. Só que eu fico com receio de quanto mais tempo isso for prorrogando, pior for ficando, pior vai ficando a questão do Vasco, politicamente falando, estruturalmente. Assim, vou falar o que eu falei na live junto com o Tutinho aqui na live da noite. Não tem santo nessa história. Não coloco minha mão no fogo por ninguém, por ninguém. Como eu disse, todos os responsáveis têm que ser responsabilizados. Se não tiver nada, se for comprovado que não tem nada, né? Essa denúncia cai. Isso foi falado pelo Thiago, pelo advogado que teve na live com a gente, na live da noite, né? De ontem. Se o Vasco conseguir comprovar que não tem nada do que é falado e em questão de documento, em questão de amostra de documentos ou transferências que não existem, enfim, que estão sendo falados nesse documento final, isso cai. Então, assim, se for verdade o que o Vasco, por exemplo, o Vasco aparece, o Pedrinho aparece falando, não tem nada, isso não existe, a gente vai provar judicialmente falando e a gente está certo. Pô, tomara que isso aconteça, tá? O que eu mais quero é que o Vasco tenha paz, né? Creio que você que está do outro lado da tela também. Então, sim, dia muito difícil, cara, muito difícil, muito conturbado, politicamente falando, mais um, né? Só que eu não vejo como esse desastre todo, estruturalmente falando. Dentro das quatro linhas, é óbvio, o cenário é o mais caótico possível, aquela cartilha de rebaixamento que a gente sempre fala. Só que me preocupa muito isso não ser investigado. Então, volto a dizer, quero que seja investigado, quero que os responsáveis sejam culpados. Se não tiver culpado, se não tiver nenhuma questão ilegal, tá tudo certo também, é só o Vasco comprovar. A gente está aqui para passar a verdade para vocês. E não vou passar pano para ninguém, seja lado A, lado B, lado C. Eu nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer. Então, juridicamente falando, eu acho essa ação boa. Dentro das quatro linhas, não acho. Mas vamos aguardar os próximos capítulos e volto a dizer aqui, tá longe de terminar, tá, gente?
tá longe de terminar. Acho que vai ter muito mais resposta aí do Vasco, fora do Vasco. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fato é que o Pedrinho não tá mais à frente do Vasco, da Vasco SAF. O Pedrinho continua sendo presidente, mas não tem mais poder nenhum na Vasco SAF até provar o contrário de que nada do que foi falado nessa decisão final procede. O Pedrinho tá lá até essa decisão cair, né? Porque pode cair, né? Pode cair na justiça. Alguns falam que é uma questão frágil. O Pedrosa até falou disso no vídeo dele, que segundo informações que ele tem é um processo frágil, que não demandaria muito tempo, muito trabalho para cair, né? Então, se o Pedrosa tá falando isso, é porque provavelmente chegou a informação até ele que o Vasco tem provas de que nada ou a maioria das coisas ali que são divulgadas não procedem. Então, vamos esperar. Saudações vascaínas, tá? Bom jogo hoje do Brasil, né? Se você for curtir, tomara que o Ryan seja titular. A gente torce pra isso. Mas, enfim, né? Você aí que for assistir o jogo do Brasil em casa ou na rua, curta seu dia. Não deixa o Vasco acabar com o seu dia, não, tá? É um conselho mesmo que eu dou aqui pra vocês. Não deixa o Vasco acabar com a tua semana, com o teu dia, com o teu relacionamento com a tua esposa, teu esposo, teu namorado, tua namorada. Não deixa isso acontecer. Das coisas menos importantes da vida, o Vasco é a mais importante, pode ser, mas tem coisas muito mais importantes na nossa vida que o Vasco, tá? E então, enfim, se nem quem tá lá dentro dá tanta importância pro Vasco, então fica aí uma dica, né? Terminando com uma dica aqui. Curta seu dia aí ao lado da sua família, vai assistir o jogo do Brasil, né? Ou assiste qualquer outro jogo da Copa do Mundo, se você gostar da outra seleção, tá tudo certo também. Mas não deixa o Vasco consumir tanto seu tempo, não, tá? Vai curtir um pouquinho, esparecer, fazer uma atividade física que eu tô precisando fazer, inclusive, né? Eu tô falando, mas eu tô precisando fazer. Vai curtir porque o Vasco vai continuar, essa questão da guerra política vai continuar, não é nenhuma novidade. Então, mas a gente espera que acabe o mais rápido possível. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o canal. O canal cresce cada dia mais. Questão de like, questão de inscrição, questão de visualização nos vídeos, nas lives. Muito, muito obrigado mesmo. Tudo isso aqui está acontecendo graças a vocês. Então, mais uma vez, sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos por mim, por todos nós que fazemos parte desse canal aqui, mas principalmente por mim, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Saudações vascaínas mais uma vez. Tamo junto e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, como eu falei com vocês. Valeu, tamo junto.